Bom, boa tarde a todos. Bom, eu é que tenho que agradecer o convite do professor Raul. Na verdade, tudo que o professor Raul falou a respeito da minha qualificação aí, vocês podem considerar pela metade, né? Na verdade, também sou um estudioso do direito ambiental, em especial direito florestal, e junto com o professor Raul eu tenho essa preocupação, né, de buscar melhorar, qualificar, enfim, buscar, na verdade, um aprimoramento a respeito dessa área do direito tão nova, né? Se nós pegarmos o direito ambiental, praticamente ele surge de uma decorrência aí do direito administrativo, e se a gente pegar o direito florestal, então, é mais ainda específico, né? Então, quando ele me convidou para falar sobre o Código Florestal no meio urbano, eu falei, olha, professor, você está querendo me colocar aí numa enrascada, né? Como é que eu vou trabalhar o Código Florestal aí no meio urbano? Até porque, vocês sabem, nós tivemos aí em 2012 a aprovação do novo código, né? O novo código, a Lei 12.651 de 2012, e por ser, né, um código que diz respeito a bens ambientais, em especial relacionados aí à parte rural, né? Na verdade, se a gente pensar, o Código Florestal, 90% do rol normativo que ele traz, esse rol diz respeito à parte rural, né, o imóvel rural. Mas, de qualquer forma, nós temos aí 10% do Código Florestal falando sobre áreas urbanas, né? Então, é por isso que eu falei para o professor Raul, falei, olha, vai ser bastante complicado a gente conversar a respeito do Código Florestal no meio urbano, mas eu vou aceitar o desafio, né? Então, eu vou aceitar o desafio principalmente em razão, né, do convite, da honra de estar aqui, né, das principais universidades do país, né? Eu já tive a oportunidade de estar aqui em alguns programas de pós-graduação, dando aula para pós-graduação, principalmente em processo civil, mas, de qualquer forma, tendo a oportunidade, né, de encontrar graduandos, né, ou seja, encontrar o curso aí de Direito, né, isso, para mim, realmente é um motivo de satisfação. Então, por isso que aceitei o desafio do professor Raul para contribuir, ou tentar, pelo menos, contribuir com os ensinamentos, ou, enfim, com a matéria que o professor Raul ministra para vocês. Bom, com relação à minha qualificação, rapidamente, né? Eu sou professor doutor, né? Meu doutorado é pela PUC de São Paulo e também fiz o meu pós-doc pela Universidade de Coimbra, né, em Portugal. E tenho um escritório na área ambiental. Depois está aí o site sustentabilidade.adv.br, quem tiver interesse, né, em conhecer um pouco mais o nosso escritório. Então, professor aqui do mestrado aqui da Universidade de Ribeirão Preto, na UNAERP, e dou aula aqui na pós-graduação aqui da USP, né? Então, rapidamente, nós não vamos ficar aí falando sobre as minhas credenciais, acho que isso não há necessidade, mas, de qualquer forma, né, estou aqui para falar um pouco sobre o Código Florestal com vocês. E tenho a impressão que o convite se deu muito mais, né, pela publicação, ou pelas publicações e artigos, e também nós recentemente publicamos aí o Código Florestal comentado e anotado. Eu tentei até, viu, Raul, tentei até trazer um exemplar, mas na livraria está esgotado, eu não consegui. A gente, como autor, recebe 10 exemplares só, e aí a gente acaba distribuindo aí para os amigos, etc. E eu tentei buscar lá na Mizuno, mas não consegui, eles estavam em falta lá. Deve chegar próximo. Mas esse é o Código Florestal comentado e anotado, né? Nós temos aí uma obra coletiva, né? Eu e mais 2 professores, mas que analisou praticamente a legislação, a nova legislação florestal, não obstante aí um emaranhado de normas que a gente tem a respeito, né, dos institutos que o Código Florestal trabalha. Então, eu pincei algumas questões polêmicas a respeito do Código Florestal, e também algumas
aplicações do Código Florestal no meio urbano, já que a matéria aqui é de direito urbanístico. Tudo bem? Então, a ideia é a gente trabalhar, né, questões polêmicas do Código e, consequentemente, aí também a sua aplicação no meio urbano. Bom, indo em frente, então, a pergunta, né, que se tem é: qual é a mens legis do Código Florestal num cenário aí de constante tensão? Por quê? Porque nós sabemos que o Código Florestal é uma legislação extremamente polêmica. Por que será? Porque, na verdade, é a aplicação de uma legislação num cenário em que há uma constante tensão, num cenário político, econômico, social, em que há uma constante tensão. Né? A legislação ela é polêmica e nasceu polêmica. Né? O novo Código Florestal, para vocês terem uma ideia, ele praticamente está sob júdice. No dia 18 de abril, né, recentemente agora, 18 de abril de 2016, nós tivemos a audiência pública, né, capitaneada, gerenciada aí pelo Luiz Fux, que é o que vai relatar, o que relata, na verdade, as ações diretas de inconstitucionalidade. Nós temos 4 ações diretas de inconstitucionalidade com relação ao Código Florestal, né, 4901, 4902, 4903, essas promovidas aí pela Procuradoria-Geral da República, e a 4937 pelo PSOL. Né? Então, por se tratar de uma legislação, olha só, né, a gente quer saber qual é a mens legis, qual é o sentido da norma e qual é o sentido da lei. Por se tratar de uma legislação extremamente polêmica, né, nós temos aí, só de ações diretas de inconstitucionalidade, nós temos 4. Né, 4 ações diretas de inconstitucionalidade que, no dia 18 agora, nós tivemos o chamado amicus curiae no processo constitucional. Não sei se vocês conhecem essa terminologia, não sei se vocês já chegaram nessa seara no direito constitucional, mas, de qualquer forma, né, nas ações diretas de inconstitucionalidade, bem como agora com o novo processo civil, né, nós temos aí a possibilidade da participação por meio de audiência, né, da sociedade civil organizada, bem como, né, de pessoas que tenham conhecimento a respeito da matéria, para tornar clara a matéria ao juiz, para que ele possa tomar uma decisão mais justa, né, ou pelo menos uma decisão mais balizada. Então nós tivemos agora no dia 18 de abril, né, de 2016, uma audiência pública. Se vocês quiserem, vocês podem puxar lá no YouTube, né? Vocês entram lá, audiência pública, Código Florestal, tem toda a gravação lá, 2 horas e 50 minutos, quase 3 horas de audiência pública a respeito, vários especialistas, né? O Aldo Rebelo também, que foi praticamente aí aquele que escreveu praticamente, né, o código, né, o projeto do código. Então vocês verificarão, né, que na audiência pública existe aí essa constante tensão entre, de um lado, a preocupação que a gente tem com relação à proteção ao meio ambiente, a tutela do meio ambiente e, consequentemente, da biodiversidade, e, de outro lado, a questão do agronegócio, a questão também do desenvolvimento econômico. Né? Então, você tem, de um lado, os ruralistas e, do outro lado, você tem os ambientalistas. E é uma constante tensão. E eu vou ser muito sincero, eu participei muito tempo, participei 2 anos, da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTNBio, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia. A comissão, para vocês terem uma ideia, ela trabalha, né, com relação à liberação planejada ou comercial de OGMs, organismos geneticamente modificados. Né? Então eu tive a oportunidade de participar, fui indicado pelo Ministério da Justiça para não defender, mas para representar, melhor dizendo, os consumidores. Então, eu era um representante da sociedade civil organizada, no caso, os consumidores. Então, tive a oportunidade de ficar lá 2 anos, né, nas sessões plenárias, nas sessões também de discussão a respeito dos diversos processos de liberação planejada e comercial de OGMs transgênicos, né? E vou ser muito sincero, não há como a gente chegar num consenso. Não há. Não existe a possibilidade de você
chegar num consenso com relação, por exemplo, a organismos geneticamente modificados. Não há. Você vai ter estudos a favor, você vai ter estudos contra, você vai ter o interesse político, econômico, né, que no nosso governo é a favor, né, da liberação, e você vai ter, né, essa preocupação da sociedade, principalmente aí com relação aos consumidores, por exemplo, né? Não estou dizendo que eu seja contra os OGMs, tá? Mas eu estou dizendo que a gente, por exemplo, não tem a informação adequada com relação aos OGMs. Você vai no supermercado, você não sabe se está comprando transgênico ou não, né? Então, esse tipo de tensão é complicado, a gente não vai chegar num consenso. É a mesma coisa do Código Florestal, a mesma coisa, né, dos interesses ambientalistas, dos interesses, né, dos ambientalistas, dos interesses dos ruralistas. O fato é que a gente tem que, talvez, apresentar aqui algumas questões para que a gente possa refletir. E a academia, né, juntamente aí enfim, com a técnica, né, chegar, talvez, em algumas orientações, algumas direções com relação a qual seria, então, esse sentido do Código Florestal. A mens legis do Código Florestal num cenário de tensão constante, na verdade, é chegar na sustentabilidade, né? Essa é a finalidade do Código Florestal, né? Chegar na sustentabilidade. Ou, pelo menos, essa é a ideia, né? Pelo menos essa é a ideia de todo o rol normativo quando se diz de tutela ambiental. Se a gente pegar, por exemplo, a própria fundamentação constitucional, né, com relação ao meio ambiente, né, o artigo 225 diz lá, né, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, né? Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Meio ambiente ecologicamente equilibrado é a sustentabilidade, a busca, né, da sustentabilidade. E quando a gente envolve, né, biodiversidade e interesse econômico, é muito difícil a gente chegar num ponto de equilíbrio na busca dessa sustentabilidade. O Código Florestal traz algumas questões que tentam buscar isso, né? Então, aqui eu estou querendo dizer, pessoal, que eu não sou nem ambientalista e nem ruralista, né? Não sou nem ambientalista e nem ruralista. Eu entendo que, em alguns momentos, o Código acertou e outros ele errou. Então eu vou tentar levantar aqui alguns dados para vocês antes de a gente começar a formular aí algumas teorias ou algumas, né, conclusões ou reflexões aí a partir do conhecimento jurídico, né? Então, eu queria no primeiro momento apresentar para vocês o agronegócio brasileiro. Apresentar para vocês dados com relação ao agronegócio, né? Se, por um lado, eu tenho o agronegócio, o interesse econômico, né, e de outro lado eu tenho a biodiversidade, é importante que a gente tenha dados, e esses dados estão à disposição de vocês, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar essa apresentação, e aí vocês podem buscar esses dados na fonte, né? Mas o fato é que nós temos aí dados importantes que devem ser levantados antes de a gente começar a criticar ou não o Código Florestal, né? Então, o primeiro item que eu gostaria de falar, olha só, eu tenho um cenário de tensão, né, entre agronegócio e biodiversidade. Eu vou apresentar para vocês, primeiro, dados referentes ao agronegócio. Depois eu vou falar sobre biodiversidade para vocês, e aí depois a gente vai falar sobre a legislação específica, que é o Código Florestal, e aí terminando com relação à sua aplicação no meio ambiente urbano. Então vamos lá, agronegócio brasileiro. Nós temos uma projeção do agronegócio, esse é um dado que vocês encontram no Ministério do Meio Ambiente, desculpe, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Uma projeção de 10 anos com relação aí à produção de grãos e de carnes, né, do agronegócio brasileiro. Então olha só, né, nós estamos falando de agronegócio, né, nós temos aí a AgriShow, né, começa nessa semana aí, né, mas o fato é que o agronegócio é que movimenta, ou pelo menos é o que mais movimenta a economia brasileira. A economia brasileira praticamente é sustentada pelo agronegócio. Nós não concorremos aqui internacionalmente com produtos de valor agregado.
A gente concorre internacionalmente com commodities, né? Grãos e carnes, commodities. Commodity é um determinado produto que não tem um valor agregado, não tem um grande valor agregado. Então eu tenho que produzir em quantidade. Não é isso? Tem que produzir em quantidade para ganhar, né, valor aí. Então, essas são as principais commodities aí que a gente tem no agronegócio. Então, grãos envolve arroz, feijão, trigo e etc. Para vocês terem uma ideia, né, 2014 aí, e 2015, 200,7 milhões de toneladas, né, sendo que a projeção para daqui 10 anos tem aí uma variação quase de 30% de 259,7 milhões. Tudo bem? Carne, projeção também, uma variação de 30,7%, né, de 10 anos, aí de 25,82 para 33,75, mais ou menos, milhões de toneladas. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter que precisar de área plantada, vou ter que precisar de área agricultável, né? Ou seja, eu vou ter que aumentar a minha área plantada, né? Então nós temos também uma projeção aí, né, de área plantada, de aumento de área plantada. Aumento de área plantada, redução do quê? Quando você aumenta a área plantada, você reduz o quê? A vegetação, né? Você vai ter que usar a área, né, terra, você tem que usar terra, seja para plantar, seja para colocar o gado ali, né? Eu vou ter que aumentar a minha área plantada. Tudo bem, nós temos tecnologias aí avançadíssimas, por sinal, o Brasil também é um dos grandes aí, exportadores de tecnologia na área agropecuária, né? Mas o fato é que a gente vai ter que aumentar essa área plantada. Para vocês terem uma ideia, né, tem uma variação aí de 15% daqui a 10 anos de área plantada. Tudo bem? Nós temos atualmente 57,32 milhões de hectares. Um hectare é quanto, hein? 10 mil metros quadrados. Um hectare. Nós temos quase 57,5 milhões de hectares de área plantada. E a projeção é que haja um aumento aí para 65,8 milhões de hectares. Né? Ou seja, uma projeção aí de 14,8%. Então, se eu aumento a área plantada, evidentemente eu vou ter que reduzir a área de vegetação nativa. Não há como a gente, né, trabalhar de forma diferente. Então, isso, né, esses dados com relação ao agronegócio têm um impacto direto com relação ao quê? A biodiversidade. Tem impacto direto, e eu vou depois mostrar um dado ainda mais alarmante. Um dado ainda mais, alarmante não, mais interessante, porque a gente acha que essas áreas de vegetação nativa, florestas, elas são áreas públicas. Não são. Não são áreas públicas. Como assim não são áreas públicas? Não estão em áreas, em bens públicos, por exemplo. Estão, sabe aonde? Na propriedade rural. Né? E a gente vai ver também que essa propriedade rural, né, ou seja, a responsabilidade com relação à proteção dessas áreas, a proteção, né, da biodiversidade, a responsabilidade está nas mãos de quem? Do particular. Né? Já que são bens o quê? Coletivos. Né? Mas o fato é que a gente acha que floresta está em área pública. A gente acha que floresta, vegetação, é o Estado que não cuida, e etc. E tal. Não, a gente vai ver que não é verdade isso. Então, esse é o cenário com relação ao agronegócio. Como eu falei, a economia brasileira se baseia no agronegócio. Então, se a gente, né, daqui 10 anos, realizar uma nova projeção, é evidente que nós vamos ter números aí crescentes nessa variação. Essa variação não muda, viu? Geralmente é 30%. Aí. Geralmente a projeção que se tem, né? Se você pegar todos os anos, essa projeção é feita todos os anos, né? Vocês podem pegar lá, tem um relatório dessa projeção, geralmente a variação é de 30%. Então, a área plantada, né? A proposta era diminuir essa área plantada e melhorar a tecnologia com relação à área plantada. Diminuir, ou seja, né, ter um menor avanço aí com relação à área plantada, mas isso ainda não foi possível.
a variação ainda continua aí por volta de 15% a 20%, né, como nós vimos aí, né? Tudo bem? Então esse é um dado importante. Olha só aonde o Código Florestal foi se meter, né? Nós estamos falando em agronegócio, base da economia brasileira, em que envolve o quê? O uso da terra. Né? Nós vamos usar a terra para produzir. Tudo bem? Então, por isso que quando o pessoal critica o Código Florestal, eu acho que primeiro precisa conhecer melhor, né, a realidade brasileira. O Código Florestal, realmente, nós temos casos aí, né, normas do Código que não tem sentido, mas existe uma proposta no sentido de buscar um ponto de equilíbrio entre o agronegócio, que é a base da economia brasileira, e a biodiversidade. Tudo bem? Bom, e olha só, como eu falei, a economia brasileira baseada no agronegócio, e isso não é diferente também com relação ao financiamento, ou seja, com relação à disponibilidade de recursos públicos, né, para o financiamento dessa atividade. Então, coloquei aqui, né, o Plano Agrícola e Pecuário de 2015 e 2016, vocês encontram isso também lá, né, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, vocês têm aí um total de recursos que foram disponibilizados aí de 187,7 bilhões de reais, 20% maior do que o ano passado. De 2000, na verdade, maior que 2014, né? 20% aí maior. Recursos com relação ao crédito agrícola, 30 bilhões. Então nós vamos continuar ainda mantendo a agricultura, a pecuária como sendo a principal fonte da economia brasileira. Nós temos aí boa parte dos recursos públicos para financiamento de atividades aí, né, vai para a área agropecuária. Custeio de comercialização, né, o custeio e comercialização dos produtos, o Estado vai disponibilizar, e a União, o governo federal vai disponibilizar 149,5 milhões de reais. E para o médio produtor, né, existe um incentivo agora nesse plano agrícola, né, para o médio produtor. Pessoal, nós temos pequeno, médio e grande, né? O pequeno geralmente até 4 módulos fiscais, médio 4 a 15, grande acima de 15 módulos fiscais. Módulo fiscal é uma unidade, né, de medida, né? Cada cidade tem aí a quantidade de hectares para um módulo fiscal, né? Então pode ser 10, 12, na Amazônia 40, né? Enfim, você tem aí, diferencia de cidade para cidade essa medição aí, essa medida, essa unidade de medida chamada módulo fiscal. Módulo fiscal é uma unidade de medida, né, diária. Então, cada município, né, tem o seu módulo fiscal. Cada município tem definido ali o seu módulo fiscal. Tudo bem? Então, nós temos aí também recursos, né, que vão dar continuidade, né, a essa atividade do agronegócio brasileiro. Nós não temos aí a perspectiva de mudar, né, esse setor como sendo o principal setor da economia brasileira. Tudo bem? Bom, se de um lado eu tenho a questão do agronegócio, tenho boa parte dos recursos públicos destinada a esse agronegócio, né, nós temos aí uma projeção variando aí de 30% de aumento com relação a grãos e carnes e área plantada, né, por volta de 15%. Então isso vai ter um impacto muito grande com relação à biodiversidade brasileira. E aí aquilo que eu falei para vocês, né? Olha só que interessante. Nós temos aí dentro os biomas, né? Nós temos vários biomas. Depois vai ter um quadrinho aí para mostrar para vocês os biomas brasileiros. Mas de qualquer forma, né? Nós temos aí em áreas de floresta, em hectares, 537 milhões de hectares. Tudo bem? 537 milhões de hectares de áreas de floresta, certo? Aqui vegetação nativa, né? Floresta e vegetação nativa. Esse número, né, de 537 milhões, distribuído, né, esse número distribuído aí nos biomas, os principais biomas brasileiros. Sendo que 68% de toda a floresta, ou de toda a vegetação nativa e floresta no país, né, 68% encontram-se aonde? Em áreas
privadas. E áreas privadas eu vou além, em pequenos proprietários de terra. A gente acha que o Brasil, né, nós temos só latifúndiário, né? Não, isso não é verdade. Nós temos latifúndios. Temos, né, alguns latifúndios, né? Se você for para o Pará, por exemplo, é só você perguntar lá, né, quem é dono dos maiores latifúndios, né? Vocês vão ter aí uma surpresa de quem é dono, né? Na área do Pará, por exemplo, nós temos aí latifúndios que tem fazendas que começam no município e terminam no outro. Para vocês terem uma ideia do tamanho, né, da área da fazenda. Então, o fato é o seguinte, nós temos latifúndios, só que boa parte, né, a maior parte, melhor dizendo, dessas florestas e vegetação nativa, boa parte se encontra onde? Em pequenas propriedades. Por que eu estou querendo ressaltar isso? Porque, na verdade, é o seguinte, uma das grandes críticas que se tem ao Código Florestal é que, numa visão que é passada para vocês aí pela televisão, é que houve uma anistia, né, dos poluidores, ou seja, daqueles que suprimiram vegetação, desmataram, né, vegetação nativa, florestas, etc. Bom, primeiro não é uma anistia, depois a gente vai ver por que não é. Mas o fato é que adianta você aplicar uma multa de R$1 milhão para um pequeno produtor, uma pequena propriedade, ele vai pagar isso? O que você acha? Ele foi lá e desmatou, não tem 20% lá da reserva legal dele. E aí chega a polícia ambiental e fala, não, você não tem 20%, eu vou então aplicar uma multa de R$1 milhão. Bom, às vezes a multa está até acima do que? Da própria propriedade, né, do valor da propriedade do sujeito. Então, o que acontece muitas vezes, pessoal, é que, mesmo que haja aplicação de multas, e são várias multas que são aplicadas, né, em razão aí, tanto de processos administrativos, juntamente aos órgãos ambientais, como também crimes ambientais, etc., que, na verdade, não são pagas, não serão pagas, até porque a pessoa não tem nem condição de pagar. Então, pergunto, será que é viável esse tipo de proteção ambiental? Será que não é necessário a gente pensar num novo modelo de proteção ambiental, buscando a sustentabilidade, sem, evidentemente, aí acabar, né, com a biodiversidade? Então não adianta você simplesmente aplicar multas, trabalhar no aspecto repressivo da coisa. E é o que vem acontecendo, o que vinha acontecendo até o novo código, né? Ou seja, aplicação de multas administrativas ou até mesmo crimes ambientais, etc. O fato é que isso não muda a realidade com relação à biodiversidade, não mudou a realidade. Nós temos alguns clientes em escritório, provavelmente o professor Raul também tem, né, de que a pessoa chega para conversar com você só quando o processo já está, né, ele já foi citado, ele nem falou que foi citado, na hora que ele descobriu que já estava praticamente aí, né, o juiz já sentenciando, ele chega lá e fala, então, tem um problema, tal, mas por quê? Primeiro, em razão da questão da impunidade, acha que não vai acontecer nada. E segundo, porque não tem dinheiro para pagar a multa, não tem condições de pagar essa multa. Então a questão é, será que simplesmente agir de forma repressiva, isso vai resolver o problema da biodiversidade? Será que, né, isso vai resolver a questão da proteção do meio ambiente no país? Ou a gente tem que buscar um modelo diferente? Né? Então a questão do modelo que o Código Florestal traz, né, vocês já devem ter ouvido falar, que é o Programa de Regularização Ambiental, né, o PRA, tem as suas críticas? Tem, mas eu acho que é uma iniciativa. Na minha concepção, é uma iniciativa louvável, né, até para que esses pequenos proprietários, essas pequenas propriedades, possam, evidentemente, né, buscar aí a recuperação ambiental. Porque não adianta você aplicar uma multa, né, esperando que esse pequeno proprietário, muitas vezes sem conhecimento da legislação, muitas vezes sem qualquer tipo de conhecimento, sendo que
trata-se de um passivo ambiental, né? Ele recebeu a fazenda dele do pai dele, que recebeu do avô dele, do bisavô. Ah, mas foi o meu bisavô que desmatou, não fui eu. Né? Vocês sabem que a obrigação é próprio terreno, né? A obrigação segue a coisa. Não importa que foi seu bisavô. Quem vai pagar é você. Né? Mas o fato, percebe? Nós temos ali, na verdade, ele recebeu uma fazenda. Ele recebeu lá uma propriedade rural. Que veio com esse passivo ambiental. Então agora eu aplico uma multa, resolvido. Ele vai recuperar. Você acha que ele vai recuperar? É evidente que ele não vai recuperar isso. Né? Primeiro ele vai discutir em juízo. E aí vai ficar rolando em juízo isso. Né? Então, é evidente, né, que a gente precisa de uma alternativa. Nós precisamos de uma alternativa para a recuperação dessas áreas. Nós precisamos de uma alternativa para buscar a preservação do que a gente tem, do legado que a gente tem. Preservar o legado e recuperar aquilo que já foi o quê? Desmatado. Por isso que o Código Florestal traz um programa. Ele traz um programa de apoio, né? Incentiva o quê? A preservação, né? E a recuperação do meio ambiente. O Código Florestal dá mais importância, para vocês terem uma ideia, ao princípio do protetor recebedor do que do princípio do poluidor pagador. Vocês sabem, o protetor recebedor, aquele que protege mais do que aquilo que é exigido em lei, ele tem o quê? O direito de receber. Ele tem o direito de ser o quê? Existe a necessidade de uma contraprestação. Por quem? Pela própria sociedade. A sociedade tem o dever aí de realizar essa contraprestação. Por quê? Porque esse cara, que é o pequeno proprietário de terra, é ele que tem a custódia de bens ambientais que são o quê? Coletivos. Não é dele. Né? Chega lá, você vai querer comprar uma propriedade, né, rural. Aí você chega lá e fala, nossa, que bonito, hein? Tem um lago, tem uma nascente, tem um riozinho que passa ali. Eu falo assim, nossa, você está perdido, filho. É bonito, mas você está perdido. Porque tudo isso que você falou, a nascente, o riozinho, o lago, tudo isso não é seu. Isso aí é da coletividade e outra coisa, você vai ter que cuidar disso. Você vai ter que preservar as áreas de preservação permanente, né? Ou seja, vai ter que recuperar essas áreas, vai ter que ter reserva legal, olha só. Isso, na verdade, é custo, é dinheiro, moçada. É dinheiro, a gente tem que deixar de lado aquela visão romântica do meio ambiente como sendo algo que não custa. Meio ambiente custa. Preservar o meio ambiente custa. E é caro. E é caro. Então, protetor recebedor. Olha, quando a gente começar a ganhar mais dinheiro protegendo o meio ambiente do que suprimindo vegetação ou degradando, vocês vão ver que a coisa vai mudar. Né? Por isso que nós temos algumas iniciativas que o Código Florestal traz, que eu vou falar daqui a pouquinho. Né? Então, o Código Florestal tem essas iniciativas, que na minha concepção e dos outros autores são louváveis. Evidente que nós temos aí várias críticas com relação ao Código, mas de qualquer forma nós não podemos deixar de lado os dados, a realidade brasileira. Nós temos 68% das florestas e vegetação nativa nas mãos de quem? Do proprietário rural. E de quem? Do pequeno proprietário. É esse cara que não tem condições de pagar uma multa de R$1 milhão. É esse cara que vai ter que recuperar áreas degradadas, se a gente quer uma biodiversidade. Então, percebe? A gente precisa trazer o quê? Uma nova alternativa. Nós precisamos trazer alternativas para que essas pessoas tenham condições de preservar o legado ambiental, bem como recuperar aquilo que foi suprimido. Não basta penalizar, não basta aplicar o princípio do poluidor pagador. Isso não vai adiantar, isso não resolve. A história nos mostra isso.
Isso não resolve. Agora, se a gente buscar um modelo ou alternativas que favoreçam outro princípio, que é o princípio do protetor-recebedor, vale a pena eu proteger porque eu vou receber economicamente dizendo, tá? Não é receber, olha, parabéns, você é amigo da natureza. Isso ninguém quer saber. Né? Isso fica bom para o marketing, para agregar valor. Só que para o pequeno proprietário, ele não quer saber disso. Ele não quer ser amigo da natureza. Ele só será amigo da natureza se ele o quê? Tiver essa contraprestação. Porque aquele bem que ele protege não é dele. Aquele rio que passa na propriedade dele não é dele. É da coletividade. E ele é que tem que cuidar. E se não cuidar, recebe multa. Então, peraí. Então, eu preciso ter a contraprestação da sociedade. E essa é a ideia do programa de incentivo, né, de apoio e incentivo à preservação e recuperação aí do meio ambiente. Tudo bem? Então, nós temos aí alguns dados importantes aí para que a gente possa refletir a respeito, né? Biodiversidade, né? Algumas informações, né? De um lado, eu falei da importância do agronegócio, de outro lado, eu falei das florestas, aí, da vegetação nativa e florestas, aonde elas se encontram na sua maior parte. Falando um pouquinho sobre, né, os biomas brasileiros, que a gente também não pode fechar os olhos, né, e aí entra a questão da tutela ambiental, da preservação do legado, da restauração, da recuperação das áreas degradadas. Eu trouxe aqui algumas informações a respeito do desmatamento. Né? Eu não peguei todos os biomas, porque senão a gente ia ficar aqui até amanhã. Mas eu peguei aqueles principais, aqueles que pelo menos têm mais interesse para a gente aí. Então, esses são os biomas, né, os principais biomas brasileiros. Né? Eu peguei lá Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia. Bom, para vocês terem uma ideia com relação ao desmatamento, né, da Mata Atlântica. Esses são dados aí do IBAMA, né, os últimos dados, tá? Tem alguns dados que estão de 2009, é porque o IBAMA não atualizou. Né? Então eu fiz aí uma conferência ontem para saber se os dados estavam todos atualizados, atualizei alguns dados, mas olha só, nós temos aí mais de 70%, né, da Mata Atlântica que é desmatado. Então é evidente, né, que o Código Florestal é importante também na proteção do meio ambiente. É evidente que também nós não podemos fechar os olhos com relação, né, ao desmatamento. Não estou querendo dizer que, né, a gente tem que proteger o pequeno proprietário ou o proprietário de terra que desmata. Não é isso. Eu estou dizendo que a gente precisa encontrar um modelo alternativo para o atual, porque o atual mostra-se inviável. Não adianta aplicar multa porque ele não vai pagar. Ele vai judicializar esse processo. Ele vai judicializar. E quando chegar no final, é capaz de ele não conseguir pagar e nem recuperar essa área. Né? Então, olha só, nós vamos ter o custo do processo, sendo que, ao final, pode ser que esse resultado não seja bom para a sociedade. Porque ele vai demorar, né? Quantos anos demora um processo? Né? Vocês sabem que, né, no mínimo, no caso aí de ações relacionadas aí a meio ambiente, né, questões de infrações ambientais, nós temos aí 10 a 15 anos, tem processos que estão correndo a mais do que isso. O fato é que nós temos que achar um modelo alternativo, mas nós não podemos fechar os olhos com relação ao desmatamento. Mata Atlântica, mais de 70% já desmatado. Tem um aspecto histórico aí também, né? Questão do pau-brasil e etc. Né? Mas o fato é que é um dos biomas aí mais desmatados que nós temos. Cerrado. Metade do Cerrado já foi embora. É um dos principais biomas brasileiros aí com relação à biodiversidade, com relação às suas funções ecológicas. Né? Então nós temos aí dados aí de 2011, esses são os últimos dados do IBAMA. Nós temos aí quase 50% do Cerrado também desmatado. Né? E isso decorre, evidentemente, da expansão agropecuária. Né? Temos outras questões envolvendo incêndios,
né, e etc. Mas o fato é que a gente tem também, né, a expansão agropecuária. Bom, e nós temos a questão da Amazônia. A Amazônia, esses dados são do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, de Pesquisas Espaciais, né, vocês puderam perceber, né, nós temos aqui uma evolução, são taxas anuais, né, e vocês sabem que a Amazônia Legal envolve todos esses estados aí, né? Então, eu vou pegar só 2015, só para a gente ter uma ideia, com relação a 2014. Né? A gente ouve dizer que há uma redução do desmatamento na Amazônia. Né? A informação que se passa para vocês na televisão. É evidente, se a gente pegar uma variação de 2015 a 2004, nós temos uma diminuição, né, do desmatamento, levando em consideração os anos, né, as taxas anuais. Mas olha, se você pegar 2014 para 2015, por exemplo, o Amazonas, nós temos aí 54%. Né? Então o pessoal passa para você a informação de que há uma diminuição do desmatamento, desflorestamento, que a gente chama, da Amazônia Legal. Isso não é verdade. Né? Só se você pegar essa variação, né, de 2004 a 2015. Aí sim, você vai encontrar uma diminuição. Só que se você pegar de um ano para outro, pegar os 2 últimos anos aí, 2014 e 2015, são dados recentes aí que nós temos, né, a gente percebe, ó, nós temos apenas 1, 2, 3, 4 estados em que nós tivemos o quê? Uma diminuição do desflorestamento. O resto, nós tivemos ainda, né, variações aí positivas. Então, não vem diminuindo, né? Na verdade, ainda continua esse desflorestamento aí com relação à Amazônia Legal. Certo? Então, esse é o cenário que o Código Florestal encontra. Cenário de tensão constante. Tensão político, social e econômica. A economia é baseada no agronegócio, principalmente em grãos e carnes, que exige o aumento de área plantada. E, de outro lado, o Brasil, né, rico na sua biodiversidade, temos aí a necessidade de proteger esses biomas que estão sumindo do mapa. Além, né, das consequências climáticas que isso decorre e também com relação à fauna e à flora. A questão da biodiversidade, pessoal, não é problema só com relação ao desmatamento, hein? Coisas que vocês não ouvem, por exemplo, é a redução da biodiversidade em razão de OGMs, de organismos geneticamente modificados. Você planta uma soja transgênica de um lado, uma soja não transgênica, o que acontece? Fluxo gênico, há uma contaminação. Uma contaminação. Aquilo que não era transgênico se torna transgênico. Esse é o grande problema que a gente vive no país também, a chamada coexistência. Coexistência. Né? Porque a transgenia, embora ela seja interessante para fins de produção, né? Ou seja, aumento da produção, redução de custos, etc., ela praticamente acaba com a biodiversidade. Porque é um processo de contaminação. Você vai contaminando áreas que não são transgênicas. Né? Vocês já ouviram falar de sementes crioulas? Sementes crioulas é o seguinte, né? São os pequenos produtores, né? Tem até feiras, né, de sementes crioulas, trocam sementes. São pequenos produtores que desenvolvem, né, produtos sem a transgenia, né? Produtos nativos. Né? Então, esses produtores estão sumindo. Estão acabando. Está acabando isso. Essas feiras, né, de sementes crioulas, aí, elas vêm desaparecendo. Em razão do quê? Dessa contaminação. Então, tem outros aspectos também que diminuem a biodiversidade. Né? O uso, né, dos OGMs,
isso também acaba impactando com relação à biodiversidade, fauna, flora e etc. Tudo bem? Então, o Código Florestal, né, ele se encontra aí nesse cenário, né, que é um cenário extremamente complicado. Nesse sentido, a gente vai começar a analisar o Código Florestal com mais detalhes, né? Eu coloquei aí o emaranhado, né? Rol legislativo florestal. Vocês sabem que o Código Florestal ele foi recentemente aprovado em 2012, mas com uma série, né, de questões até jurídicas interessantes. Por exemplo, ele foi aprovado, a Lei 12.651 de 2012, foi aprovado no primeiro momento, só que depois, em razão aí do descontentamento por parte do governo federal, né, além disso, nós tivemos vetos. Tudo bem? Além dessa não sei o que aconteceu aqui. Além, né, dessa aprovação conflituosa, né, nós tivemos ainda vários decretos, né? Nós tivemos aí o decreto 7.830 de 2012, né, ou seja, veio a lei 12.651 e o decreto 7.830 para regulamentar o cadastro ambiental rural e o Programa de Regularização Ambiental, né, o PRA e o CAR. Né. Depois nós tivemos mais um decreto em 2014, que foi o decreto 8.235, que também veio regulamentar aí o PRA. E olha só, 2012 se instituiu lá o Cadastro Ambiental Rural, que é a condição sine qua non para que o proprietário, o possuidor rural, possa participar do programa de incentivo à preservação e recuperação do meio ambiente. Ou seja, a ideia de protetor-recebedor, ela só seria viável se houvesse o cadastro. Né? O cadastro num sistema, que é o SICAR. Cada estado, com seu sistema de cadastro ambiental, o produtor, o possuidor rural, vai lá e faz o cadastro da sua propriedade. Né? Esse cadastro ambiental rural, na verdade, ele só começou a correr o prazo com relação a esse cadastro só em 2000, com a Instrução Normativa 02, em 2014. Para vocês terem uma ideia, tem um ano para fazer o cadastro. Era lá em 2012. Só que só foi implementado o cadastro ambiental rural em 2014. Chegou em 2015, menos de 60% das propriedades tinham sido cadastradas. Houve prorrogação. Vai terminar agora. 5 de maio de 2016. Né? Poderia haver uma prorrogação de um ano, só que já existe um projeto de lei no Congresso Nacional, né? Ou seja, o Ministério do Meio Ambiente já, né, juntamente à Presidência da República, formularam um projeto de lei para alterar esse prazo. Sabe para quando? Para 2018. Né? Dezembro de 2017. Por quê, né? Porque, na verdade, pessoal, não adianta a lei estabelecer um instituto sem que o Poder Executivo tenha condições do quê? De fornecer isso, né? Então, como é que você vai lá e institui o cadastro ambiental rural, em que todos os proprietários rurais, todos os proprietários e possuidores rurais têm que realizar o cadastro, se as prefeituras, por exemplo, não têm pessoas capacitadas para auxiliar os pequenos proprietários. Né? Se o sistema de cadastro ambiental começou a funcionar, né, em diversos estados sem uma coordenação federal. Então, você tem um cadastro ambiental rural diferente em Minas daqui de São Paulo. Então, o fato é que a ideia é boa. Por que a ideia é boa do cadastro ambiental rural? O que vocês acham? Por que é interessante ter um cadastro? Vocês acham que o governo federal sabe quantas propriedades rurais o Brasil tem? Claro que não. Vocês acham que o governo federal sabe qual é o passivo ambiental que o Brasil tem? É evidente que não. Então esse cadastro é extremamente interessante. Esse cadastro eletrônico, tá? Se faz pela internet.
Qualquer um pode fazer. Né? Não há necessidade de conhecimentos muito técnicos, embora, se você tiver o georreferenciamento da sua propriedade, melhor. Mas se não tiver, você pode desenhar no mapa. Né? Tem um mapa de satélite e você desenha, né? Identificando a sua área, identificando a sua propriedade, as áreas de preservação permanente, reserva legal, áreas de uso restrito, enfim, você identifica neste mapa. O fato é que o Brasil não sabe quantas propriedades rurais tem, propriedades e postos rurais, né? O Brasil não sabe qual é o passivo ambiental que ele tem. E por que esse cadastro também não deu certo? A natureza jurídica desse cadastro é meramente declaratória, certo? Ou seja, em tese, os órgãos ambientais não poderiam se valer desse cadastro para fins de prova, para multar um proprietário ou possuidor rural que tenha um passivo ambiental. Imagina, você vai lá, cadastra a tua propriedade, e aí você revela nesse cadastro que você tem menos de 20% de reserva legal. Então você não pode produzir prova contra si mesmo, né? Só que vocês acham que isso vai... Vocês acham que o órgão ambiental não vai se valer desse cadastro para fins de fiscalização, não? Claro que vai, né, moçada? Claro que vai. E esse é um dos motivos que a gente não tem ainda todas as propriedades cadastradas. O proprietário não quer cadastrar, porque ele sabe que tem um passivo ambiental ali. Ele vai revelar isso para um órgão ambiental, vai revelar isso lá para o IBAMA, porque todos esses dados vão para o IBAMA. Né? Ele vai revelar isso, né, no estado de São Paulo. Né? Então, que esse, né, seja, você vai ter um dia e a partir políticas mais das regiões passivas, por exemplo, até que essa ser utilizada aí por órgão. Essa é a declarar prova, sendo que é um registro nas informações. Só nós temos 6% rurais no Brasil. Só 7%, né? Vai ser de idade das cidades. São Paulo, São Paulo, são o programa ambiental sobre não essa matéria, programa de regularidade alternativa, vocês, né? Programa de regularidade, a possibilidade que matou, né, nativos, cessar e a partir da operação é o que a gente programa tal, que o Distrito Federal pode ter planos, fazer a recuperação. Que feito da uma anistia dos desmatar. Mas o fato que é interessante, eu disse, multa vai pagar a área que vocês têm são realização dando monitor, né? Que nós temos monitoramos recursos reais, extensão brasileira de continente para fazer esse monitor. Mas o fato é uma medida tendo cessante ação de áreas em termos de compromisso, tudo bem? Né, na verdade, de você e não tem que você tenha a degradação, pressão, ou sem de regularização, a sua idade, não ser, né, cumprindo o programa, são de muito de serviço, dando um ser recuperado, ao invés de essa multa é suspensa, e aí quando você terminar esse programa, quando você cumprir com o termo de compromisso, quando você cumprir, então, a ideia é que haja, né, um monitoramento aí de 2 em 2 anos, né, com relação a esse projeto. Né. Por que está caindo isso? E nós temos discussão de quente para frente, de receber projetos, para analisar a posição em áreas. A gente envolve posição, compensação, regeneração. Dentre esses, qual que você posição for aquilo que regenerar, né, e utilizar ali, suplementar, recuperar. E a Compay faz o quê? Compra a fala aqui, entre esses barato. Ele não vai ocultável. Imagina, né, tem lá propriedade ocultável. Exatamente de problema, compensação de negócio. Virou de negócio. Um pouco porque nós temos público e depois aí do Intra. Falou que votar o relator falou que vai. Perfeito. Pessoal, o mês antes recupera. Por quê? Você é irmão, é plantar e aí vai ou arrenda as áreas. Tudo bem? Tem um chamado de cota que que foi crestal, que essas cotas como forma de quitar reserva. Então imagina, eu estou falando do estado, que o CR legal. Imagine que eu tenho da minha própria reserva legal, eu por 100%. Fazer, bom, arrendar essa, posso arrendar, eu posso cota, ou seja, de reserva e colocar bolsa de valor. Como se eu tivesse, né? Como assim? Eu que eu não tenho 10, preciso comprar essa bolsa, vou explicar a situação atual. Eu falo, bom, que ele está vendendo 10 hectares bioma, que é da minha.
Então eu vou lá, bolsa, mercado, valor está é um valor, esse preço dependendo da reserva compensa do meu na minha e olha só a cota. É como se fosse um real. Caso, por exemplo, o preço pode estabelecer um contrato. Caso eu contrato, não quiser pagar isso do que eu vou caso eu tenho um prazo gente compra como obrigação quem tem que produzir a cota, é que vendeu responsável da cota. Arrendamento aí é uma idade com aquela área de floresta. Então essa ambiental para processo bolsa, corretor, compra nada cota, então essa ação ambiental que eu tenho esse problema não está funciona. Entre uma vem reservas ambiental aquela 10 mil Atlântica, quando comprar especular cotas em meu certo instituto para comprando cota no estado. Tem bolsa de valor entrar, cadastrar, tem lá uma tem negociações escritório cada um. Então a gente e vem reserva ambiental. Cotas vale para foi regulamentação específica. Entre pessoas já estão no cota. Então como é que for de reserva valor onde elas ajuste, porque de São Paulo as questões em Juízo, essa conta aqui, a Secretaria de Abastecimento estabeleceu solução quando quais critérios para a insação. Era discussão pensar mesmo bioma legal. Você pega, né, envolve algumas como eu falei, a compensação virou um grande negócio, pessoal. O pessoal está vendendo áreas para compensação. Dependendo do bioma, pessoal, o valor é alto. Dependendo do bioma, por exemplo, você pega Cerrado, por hectare, né, estava por volta de 5 mil, 6 mil reais. Por hectare. Quando não havia ainda a regulamentação pelo Estado de São Paulo, o pessoal começou a comprar no mesmo bioma. Só que o problema é que agora houve a regulamentação e estabeleceu aquela regra anterior do Código Florestal, que tem que ser no mesmo bacia hidrográfica. Então, isso, na verdade, é uma regulamentação que vai além do Código Florestal. A pergunta é possível, quando se trata de matéria ambiental, competência concorrente? É possível. E é possível estabelecer regras mais rígidas. Mais rígidas. Porque a ideia é preservar o meio ambiente. Exatamente. Máxima proteção. Então eu tenho uma legislação estadual que é mais rígida do que a lei federal. A lei federal diz, mesmo bioma, não precisa ser a mesma bacia hidrográfica. Grande discussão, viu? Principalmente o Ministério Público. O Ministério Público, em várias ações, realizou o controle de constitucionalidade difuso. Várias ações, dizendo que a norma é inconstitucional, que essa norma do Código Florestal é inconstitucional. É inconstitucional porque fere o princípio da máxima proteção, fere o princípio da vedação do retrocesso ambiental. Então, me parece que essa disposição do Código Florestal vai ser declarado inconstitucional. Me parece, porque os estados estão regulamentando o programa de regularização ambiental e determinando que a área para ser compensada tem que ser na mesma bacia hidrográfica. No intuito de manter o quê? As mesmas funções ecológicas. Né? Porque quando a gente fala em bacia hidrográfica, a gente está falando, na verdade, a proteção, né, da bacia hidrográfica se dá muito. Então a ideia é manter as mesmas funções ecológicas daquela bacia hidrográfica. Certo? Essa é uma grande discussão que se tem no Supremo, viu, pessoal? Praticamente todas essas ações aqui de inconstitucionalidade, elas se baseiam no princípio da vedação, o princípio ambiental, que é um princípio do tal, né? Ele Nações Unidas Econômicas, 6 cada ou bom, aquele estados oprimidos, né? Poder executivo, nem por as novas queridos. Esse, na verdade, ele foi discutido do novo, se discutir esse princípios aí que o Ministério da República para essas ações de encontro novo, ele flexibiliza a construção ambiental, flexibilização, discutir o Supremo, vários do Código, flexível, que alegadamente as resoluções. Pessoal, eu trouxe aqui, né? Não retrocesso, exemplos aqui. A culpa do tinha duas estações. Aí falou, 2 horas. Geralmente dá uma palestra, o pessoal não espera que vocês não tenham mais. O Raul. Bom, olha só, né?
questões básicas ao código que vai ser discutido. Nós temos momentos permissivos da ação anterior. Será que, e aí eu vejo reflexão, faço a seguinte reflexão, será que esse ponto do processo não está sendo determinado de forma... Qual é o princípio super uso do direito 125 federal, que é a Constituição, a legislação, princípio que o constitucional, a supremacia, é o princípio da estabilidade. Todo ecológico não quer integrar o ambiente, ser protetente o meio ambiente. Pode ver como, né, nós estamos dentro, tem que analisar grande dos recursos. A ideia é então aqui viola a vedação do recurso. Espera aí, que tipo ambiental, tipo, né, não é uma integral, a ideia disso a gente precisa ver. É uma discussão, né, uma questão. Será que a norma seja considerada porque ela vive, né, o ambiente equilíbrio? Isso, sucesso, às vezes não. Porque o meta proteção e o meta mais sustentabilidade é um ponto de equilíbrio. Sustentabilidade é um ponto de equilíbrio de direito. Né? Os direitos e os... Se a gente pegar, né, o estado sócio, né, o nosso estado sócio é sustentabilidade integral. Rural já se valer de qualquer benefício que o florestal tem em cadastro rural. Quer sim ser um programa de valorização ambiental, tem que fazer o ambiental rural. A cota de reserva ambiental tem que ter o cadastro ambiental. Quer se ver de tributária, se valer desse programa de recuperação ambiental, ter o CAR. Com o CAR, consegue o benefício do programa de apoio incentivo à ação e ação do mente. Tudo bem? Não é com sine qua non. Já ouviram falar rural consolidado? O pessoal coloca a visão que anistia os degradadores, os matadores, aquela que houve intenção antrópica, né? Houve ação antrópica, meio de benfeitas edificações, ou até mesmo atividades silvícolas, eles chamam, atividades agrícolas e pecuárias, até 20 de julho de 2008. Essas que houve intervenção antrópica, código florestal reais flexíveis para fins de geração. Tudo bem? Exemplo. Isso, o tamanho da produção. Né? Inicial, a propriedade rural, código florestal até quais, né? Por exemplo, se produtor rural trata de reserva consolidada, vai ser o remanente. Precisa recuperar 5% vai ser aqui como reserva ambiental. Aí há uma pequena propriedade rural com esperar 20 para legal, sendo que área de reserva e consolidado, necessidade. Cadê a proporcionalidade da proporcionalidade? Quer dizer, área rural com proprietário e área legal, nada, zero. Toda a área é plantada, recuperar zero, né? Não é a área rural recuperar 20. Só a respeito da norma. Essa área, pessoal, na verdade, isso daí, de a data do né, que estabelece ativas, 22 de julho, colhida, sendo assim, dada. Houve, são antes, né, código, faz o quê? Se recuperar, não aquilo, recuperar depois dessa tempo aqui de escadinha. Você pega o 9 seguinte, você vai ver que se dá valorização de infrações ambientais, né? Que o novo Código Florestal não considera mais, ou que ele ingresse num programa de regulação ambiental para suspender essas multas, esses processos, né, praticamente aí nós tivemos a aplicação do novo Código Florestal. Só que o que vem acontecendo em vários processos que houve aplicação florestal, esses processos, chegando, por exemplo, Superior de Justiça, excedente no Tribunal de Justiça, dizendo que normas são inconstitucionais, por princípio da ação do retrocental. Então, já é excedente, sentido, embora a gente acabe ganhando, por exemplo, aqui na Justiça de Paulo, uma especial meio ambiente, acaba no Supremo do Benjamin, já excedente nesse difuso de constitucionalidade, certo? Vocês terem uma que eu estou falando sobre essa flexização do novo código. Olha só, a Resolução CONAN 302/2002 estabelecia áreas de pressão permanente relatório, independente de natureza, 30 metros com área urbana, metros área rural. Isso na Resolução 302. O novo Código Florestal já traz uma bem mais acessível. Aqui, nós áreas previamente unidas, 30 metros. Para o novo, áreas ao interior, serviçamento com o ambiental. Então, ele, por exemplo, 30 metros para a área rural. Além, o controle, né, o usuário para energia elétrica. Antes, né, 2001, a população permanente é a de flota máxima operativa e entre essa máxima máxima, que é a de... Imagine que eu topografo 90 graus, não tem APP, zero. Se eu tenho a coximó, a topografia, assento praticamente permanente. Então, discussão permanente, ela serve cursos I, não assorial, porque nós, evidentemente, de áreas de ações, eu tive alguns processos de que preservação permanente
da topografia. Pelo nova norma, artigo 60 e a mais, se antes de 2001. Tudo bem? Bem mais o corosa. Margem estabelecida, dominadas, sendo que quem vai decidir tal, caso de reserva, né, tracota moro, que eles chamam. Então também, aí, utilização permanente a fins de legal. Olha só, código anterior florestal. Isso só realizar houvesse, né, 2 de 80 em Propagal, 80% e 25 em propriedade. Só poderia de área mais vegetação de com reserva, sabe, por cento em floresta, em floral, houvesse e o novo código, eu posso área de reserva sem necessidade. Por cento de ação nativa, eu tenho área de preservação junto, vou ter estabelecido por lei 20%, quando se aqui na Amazônia é legal e nem no centro. Aí a pergunta, retrocesso. Aplicação nova norma, né? Ela aplica em processamento, tivemos processos que foram extintos, né? Questão do mérito, então falta de interagir, não tinha mais de agir, porque a nova se acabou no processo. Né? E os dispositivos do processo civil, motivo, né? Novo, o juiz de ação, pronunciamento judicial desse objeto de processo. Não tem mais exatamente. Opa, descobri que tem um negócio. Por que essa discussão de fazer valer legal, mas por permanente, tem função diferente. A exemplo, é legal. Eu posso, né, de florestal e usar para preservação. Não, né? Aqui, legal, sócio rural, né? A remanescência ativa. Economicamente, erva legal, manejo florestal, funções, são, recursos ecológicos, biodiversidade e da perceba, são permanentes, tanto na urbana, trazer de preservação bem na área urbana, a necessidade de área permanecente de possível em 3 quando se tratar de atividade de utilidade pública, social ou quando houver impacto ambiental. As 3 aí, tá? Ela tem funções éticas, apontando os recursos hídricos, a estabilidade, né, do solo, então o que é importante de preservação em faixas de reservatórios, né? A biodiversidade facilita o gene e também a da paisagem bem-estar. Podem perceber funções diferentes. Não tem sentido a gente os dois ambientais fins de reserva são ecológicas diferentes. Mas é o que o código sensibilizou essa né? Bem está analisado pelo dispositivo A15 está analisado. Bom, como eu falei, a área de permanente, a sua obrigação própria terreno, ela segue a tem. A responsabilidade ambiental é objetiva, de custo em relação à área de preservação permanente, e a área de preservação permanente também cai na área consolidada. Ou seja, se a intervenção é antes de 20 de julho de 2008, nós temos reflexos também para recuperar as áreas de preservação permanente, as margens rios, nascentes e etc. Isso é previsto no 31 ponto. Bom, mais específico, né? Como eu falo, o Código Florestal, ele trata mais a área rural, mas a área urbana temos aí algumas questões antes. Então nós temos o Código Florestal, né? Duas questões traz. Primeiro, de área, humanos, regulamentos humanos. Segunda, a chamada urbanas verdes urbanas. Bom, aplica, pegar aí que nós temos também no específico. Você pega o estabelecimento, solo, né, ocupação específico, respeito urbano. O conta de forma mais também vai trazer regularização humanos. 6 de preservação quando atividade social ambiental. Eu falo em regulação de assentos. O código faz a regularização uma das de interesse. Eu posso determinada zona de interesse especial, zona de interesse social de interesse. Eu posso uma determinada. Tem equipamentos de infraestrutura, como drenagem, né, de águas pluviais, esgotamento sanitário, água, no mínimo considerado uma consolidada, tem que ter acima de 6 por hectare, tem que ter mais, e no mínimo 2 equipamentos de e abaixo. Drenagem de água urbana, esgoto sanitário e área consolidada. Tudo bem? Para ter a regularização, eu preciso ter essa área ocupada por quem? Quem entrar como baixa renda? O decreto 6.035, que único de pais do governo. A renda facta, na verdade, né? É de meio salário mínimo, ou quando a renda familiar média é de até 3 salários mínimos. Isso seria população aí de baixa renda. Regularização fundiária. Então, a intervenção permanente, nesse sentido, eu tenho que cumprir esses requisitos aí. Tem que ser área urbana consolidada e por população renda. E aí, né? Para que haja regularização, pessoal,
além de todos esses requisitos, né, nós temos o usucapião. O usucapião aí, no caso, é especial. Quantos anos o usucapião é especial aí? Isso, acima de 5 anos. Essa área tem que estar ocupada acima de 5 anos. Tudo bem? Ser considerada uma zona de interesse social, pela lei municipal ou pelo estatuto, né? Ou pela lei de parcelamento e ocupação do solo, ou pelo estatuto, né, daquela cidade, e ter a declaração também pelo executivo de interesse de regularização para programas sociais. O que eu estou querendo dizer, pessoal, que esse tipo de atividade, por ser uma atividade de interesse social, é possível a intervenção antrópica em áreas de preservação permanente. Então eu posso regularizar, por exemplo, uma determinada comunidade que se encontra, né, numa encosta. Não obstante os perigos que a gente tem em razão dessa regularização. Certo? Então essa é uma exceção aí à não intervenção das áreas de preservação permanente. Ok? Por fim, pessoal, o último item que eu gostaria, como eu falei, o Código Florestal praticamente, né, a proteção aí de áreas verdes. O Código Florestal também traz lá, principalmente no seu artigo 25, ele traz o regime de proteção de áreas verdes. Tudo bem? O conceito de área verde está lá no artigo 3º, inciso 20. Está aí o conceito, né? São aqueles espaços públicos ou privados com vegetação nativa, né? Para uso, nativa aí para algumas finalidades. Quais finalidades? Recreação, lazer, qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção, melhoria aí na paisagem, enfim, essas são as funções ecológicas e sociais das áreas verdes urbanas aí. O que o Código Florestal traz de interessante com relação a essas áreas? Como eu disse, essas áreas verdes urbanas têm uma disciplina muito mais específica em outra ou em outras leis, em outra legislação. Tá? Mas o que o Código Florestal traz de interessante? Ele traz alguns instrumentos administrativos com relação a essas áreas, né? Primeiro, o direito de preempção para aquisição de remanescentes florestais. O que é preempção? Preferência, né? Então você tem aí a preferência do poder público para adquirir esses remanescentes florestais. Olha só, ele traz também a possibilidade de transformação de reserva legal em áreas verdes urbanas. Bom, mas como assim? Transformar a reserva legal em área verde urbana? Quando houver o quê? A expansão urbana, exatamente. Houver a descaracterização daquela área rural para a área urbana, isso não quer dizer que o proprietário possa agora o quê? Desmatar o negócio, desmatar a reserva legal. Mesmo que haja a descaracterização da sua área de rural para a urbana, em função da expansão, né, urbana, ele não pode simplesmente desmatar a reserva legal. Né, porque o poder público pode, através da lei, né, de parcelamento do solo, pode o quê? Transformar a reserva legal em área verde urbana. Isso, parque, né? Às vezes nós temos aí, estou falando de reserva legal, mas às vezes tem até áreas de preservação permanente que se mantém. A área de preservação permanente, pessoal, não é porque descaracterizou de rural para urbano que acabou, hein? A área de preservação permanente, ela é tanto na área rural como na área urbana. Não é porque a propriedade é rural, passou para a urbana, que você pode desmatar a área de preservação permanente, até porque ela não se vincula ao tipo de propriedade. Só a reserva legal. Reserva legal só tem sentido quando se trata de área de propriedade rural, né? Área imóvel rural. Tudo bem?
Ele traz também como instrumento, né, a exigência de áreas verdes em loteamentos, empreendimentos comerciais e implantação de infraestrutura. Né? Então, para loteamentos, novos loteamentos. Isso vem acontecendo muito, pessoal. A gente pega, né, eu tenho condições de viajar, eu sou avaliador pelo INEP, avalio cursos de Direito no Brasil. Aí, né? E aí, a gente viaja para... Eu não posso avaliar instituições no estado de São Paulo, tenho que avaliar instituições de outro estado, em razão de eu estar lotado aqui, né? Em razão de eu morar aqui em São Paulo. E a minha instituição ser aqui de São Paulo. Então, a gente, por exemplo, eu estive em Diara, em Goiás. O que os proprietários estão fazendo, os grandes proprietários de terras estão fazendo lá? Eles usam aí o artigo 66. Tudo bem? Bom, pessoal, com relação à aplicação do Código Florestal no direito urbano, né, nós podemos trazer tem também algumas questões relacionadas a áreas abandonadas, etc., mas essas são as duas principais aplicações do Código Florestal quando se trata de direito urbano. Como eu disse, né, foi um grande desafio, talvez, aí, a gente preparar, né, uma apresentação do Código Florestal voltado, né, para o meio urbano, mas espero que vocês tenham tido uma visão geral do Código Florestal, da sua importância, né, principalmente nessa mediação entre os interesses agropecuários, econômicos e a preservação do meio ambiente. O fato é que o que nós temos hoje não é suficiente para a preservação do legado ambiental e a recuperação do passivo ambiental que nós temos. Nós precisamos achar um modelo alternativo. E o Código Florestal foi uma tentativa, com seus acertos e erros. Né? Mas o fato é que é uma iniciativa. Agora nós vamos ter que esperar o Supremo, né, a decidir praticamente vários submetidos à realidade. Eu falei, né, friou, para vocês terem dado a de áreas, não, estava maluco no estado de São Paulo. Né, 2 últimos anos que trabalham com essa ação, realmente para o tratamento florestal. Vamos esperar, esperamos aí que a decisão seja a mais adequada para os dois lados, né? Para os dois lados. Nós não podemos também esquecer que a gente tem aí a necessidade de desenvolvimento econômico. Bom, eu tenho os meus contatos, contato@sustentabilidade.adv.br, sustentabilidade.adv.br. Se vocês tiverem interesse, podem entrar em contato com a gente bate um papo lá. E mais uma vez agradeço aí a paciência de vocês, né, e também o convite do professor Raul. Obrigado.